O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 170, Tecnologias Nucleares e Desenvolvimento Sustentável. E para entender esse tema aqui e nos explicar essa relação, a gente vai conversar hoje com o Celso Cunha, que é presidente da ABIGAN, que é a Associação Brasileira para Desenvolvimento de Atividades Nucleares. Celso, Renato, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem, como vai vocês? Como é, Renato? Tudo tranquilo? Olá, Celso, Gustavo e a todos que estão nos escutando. Prazer estar recebendo você, Celso, para a gente conversar um pouquinho sobre as tecnologias nucleares, né, e como que elas podem auxiliar para esse desenvolvimento sustentável e como que o Brasil está se posicionando em relação a isso. Com certeza que vai ser um tema bem instigante aqui para a gente poder bater um papo e trazer muita informação aos nossos ouvintes. Sim. Bom, Renato, a energia nuclear, né, na sua essência, é uma energia limpa, né, ela não emite gases do efeito estufa. Então, o primeiro passo, quando a gente fala de produção de energia nuclear, a gente está falando de uma energia limpa. Ela não é renovável porque ela não vem de um ciclo renovável, mesmo a gente podendo fazer um ciclo, como a gente chama, fechado, que é reciclar o combustível. Mas ela não é uma energia renovável, é uma energia de base. O que quer dizer isso? Ela não depende do tempo, né? Então, se vai chover ou se não vai, se tem sol ou se não tem, se venta ou não venta, para a energia nuclear isso tanto faz. Então, ela está 92% em média do tempo produzindo energia limpa e uma energia estável e segura. Estável, como eu já expliquei, pela própria não dependência dela, e segura porque não tem nada mais regulado no mundo do que a energia nuclear. Ela é controlada pela Agência Internacional de Energia Atômica, no caso do Brasil, ela é controlada pela Agência Brasil-Argentina, fora as agências reguladoras, a CNEM e os diversos outros órgãos de controle ambiental. Então, nós estamos falando de uma energia limpa, segura e que não tem uma variação pelo tempo, pelo clima. Fato este que é muito importante nesse momento que a gente vive, né, que o mundo vive, que é esse momento de transição e da transição energética, como se fala, né? A última COP, inclusive, nós tivemos uma afirmativa muito forte, que já vinha sendo feita, que sem energia nuclear não haverá transição energética. Então, isso não sou eu que estou falando, são todos os países da ONU, membros da ONU, que afirmaram isso e foi reconhecido mundialmente esse fato. Porque o volume de energia que se precisa para fazer a transição energética é um volume muito grande. E estamos falando mais do que décadas. Estamos falando em algumas centenas de anos, provavelmente, para fazer uma transição completa do planeta, né, para energias limpas. O papel da energia nuclear é fundamental. Ela é capaz de produzir grandes quantidades de energia, né, para suprir um mundo altamente dependente de energia. E cada vez mais dependente, Renato. Se a gente olhar no dia a dia, a gente o tempo todo está escutando falar de inteligência artificial, só que inteligência artificial consome um grande volume de energia, né? Nós estamos falando em multiplicar por 10 a 15 vezes o volume de energia necessária. Então, vocês imaginam que você tem que fazer uma transição energética e ainda vem as novas tecnologias. Uma delas, a IA, precisa de muita energia. E daí se fala que o grande disruptivo será os pequenos reatores nucleares, que é aqui um ponto que a gente pode vir abordar durante a conversa, que é a grande sensação mundial.
Muito legal, Celso, obrigado pelas explicações, né? E a gente tem aqui, né, hoje no Brasil já algumas usinas, né, como Angra 1, Angra 2 em operação, acho que inclusive Angra 3, né, que está em construção, e você falou, né, muito bem sobre o papel das tecnologias nucleares, né, nesse contexto de cenário global energético, né, principalmente ressaltando a fissão nuclear, né, que é a divisão dos átomos, né, principalmente urânio e plutônio, que já é uma tecnologia bem estabelecida, mas também a gente tem outros tipos de tecnologia, né, que estão sendo em desenvolvimento pelo mundo, aí, como a fusão, né, que a gente vai combinar átomos de hidrogênio, e isso pode ser aí uma revolução gigantesca para o nosso país e para o mundo, né, como um todo, né? Mas antes da gente entrar em todo esse cenário, acho que tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para explorar. Eu queria que você nos contextualizasse um pouco, brevemente, sobre a Abidan, né? Qual que é o papel de vocês no desenvolvimento dessas tecnologias nucleares aqui no Brasil, como vocês operam, para que a gente possa conhecer melhor também sobre o trabalho que vocês realizam aqui, a associação. Bom, a Abidan é uma associação de empresas, então são empresas associadas, cujo objetivo é desenvolver a tecnologia nuclear no Brasil, fomentar o uso da energia nuclear. E aí fomentar em todos os níveis, não só na geração de energia nuclear, mas na medicina nuclear, por exemplo, quando a gente vai fazer aqueles exames de PET scan, que a gente toma um contraste, aquilo é produzido dentro de reatores. Então, todo aquele radiofármaco, como a gente chama, né, ele vem dessa tecnologia. A irradiação de alimentos, então alimentos que duram, às vezes, 1, 2 semanas na sua geladeira, são capazes de durar 6 meses, 1 ano. Né? Então, você imagina você fazer exportação de uma fruta do Brasil para o Japão. Até chegar lá, ela vai apodrecer. Né? E por isso você pode utilizar. E essas tecnologias são inofensivas para o ser humano, porque no momento que você aplica a irradiação sobre o alimento, só existe a irradiação naquele momento que está aplicando. Quando você desliga o equipamento, não existe mais traços da radiação. E com isso você mantém o alimento por muito e muito tempo. Tem mercados mundiais que só aceitam frutas e alimentos irradiados, que você não consegue vender para ele se não tiver irradiado. Os Estados Unidos, por exemplo, tudo que entra, quando chega lá é irradiado. A Abidan, ela opera, né, exatamente fazendo não só a conscientização e a proposição para o governo, para o legislativo, mas para a conscientização da sociedade como um todo. A gente ensinando as pessoas, mostrando fatos reais e não fake. Né? Nós só trabalhamos com fatos, o fake não está na nossa pauta. Então, esse é o principal papel da Abidan, é um papel de difusão desse conhecimento, de trabalhar um ambiente regulatório razoável, que seja bom, importante. Né? Eu moro na cidade do Rio de Janeiro, estou próximo das usinas nucleares. Se você for na usina nuclear de Angra 1 e 2, quem mora ali, o nível de aceitação pela população, foi feita uma pesquisa há 2 anos atrás, é de 76%. Então, quem mora próximo, conhece, trabalha, vivencia o que é aquilo e sabe muito bem como aquelas usinas podem mudar a vida daquelas pessoas. Então, esse é o nosso principal papel como associação. E importante a gente dizer também que o Brasil está muito bem posicionado no cenário internacional. O Brasil tem a 6ª maior reserva de urânio e só estudou 1/3 do território nacional, fora que se especula que com mais de 1/3 nós somos a 2ª maior reserva do mundo. Nós temos a tecnologia de todo o ciclo do combustível. O que quer dizer isso? Nós sabemos produzir o combustível das usinas nucleares. Né? Nós temos essa tecnologia e sabemos produzir. Somente 3 países no mundo têm os 3 elementos juntos: Brasil, Estados Unidos e Rússia. Que tem o urânio, tem a capacidade de produzir e tem a tecnologia. Então, isto é um fato muito importante. O Brasil está sentado numa posição internacional muito importante, extremamente estratégica.
né? O Brasil, na sua Carta Magna, descreve o uso da energia nuclear somente como pacífico, é proibido qualquer outro tipo de uso, Constituição brasileira. Então, fato esse que nos deixa muito tranquilo, pois não pode haver nenhum outro tipo de pesquisa que não seja pelo uso da energia pacífica, tá? Então, nosso papel, principal papel, é esse trabalho de conscientização e de proposição. Então, a gente propõe temas como, por exemplo, até 2040, as usinas a carvão no Brasil, de acordo com a nossa lei, elas devem parar de funcionar. E vamos botar o que no lugar delas? A melhor escolha que o mundo, não somos nós, o mundo está afirmando, é o uso dos pequenos reatores nucleares para fazer isso. A Polônia lançou, o Bill Gates tem o principal projeto dele em Wyoming, e aí a gente pode citar milhões de outros projetos indo nessa linha. Então, por exemplo, uma das linhas propositivas da Abidan é que o governo troque as usinas de carvão por usinas de com o uso dos pequenos reatores nucleares, que são extremamente modernos, extremamente seguros e com uma qualidade da produção muitas vezes melhor. Então, esse é o nosso papel, é um papel propositivo, né? Vamos acabar com usinas térmicas de uso do óleo, que o Brasil ainda tem, né? Vamos botar o que no lugar? Esses pequenos reatores são ótimos. Como vamos alimentar as pequenas cidades em áreas desabitadas? Por exemplo, lá na Amazônia, a gente ficar fazendo barragem no meio da Amazônia é mais complicado. A gente construir linhas de transmissão é mais complicado. Quando você pode botar um pequeno reator desse que é capaz de alimentar uma cidade inteira, como, por exemplo, se a gente pegar Belém ou Manaus. Então, ou seja, esse é o nosso papel, é um papel propositivo, de esclarecimento, de tirar dúvidas, de qualificar os debates. Em relação à nossa matriz energética, né, que a gente tem o maior, ou elétrica, né, a matriz elétrica principalmente, que a gente tem a maior parte nas hidroelétricas, né, com mais de 50%, mas a gente ainda tem uma fonte muito grande de carvão mineral, né, das termoelétricas, que realmente elas são as maiores poluidoras hoje em dia quando a gente fala de matriz elétrica, e elas têm em torno de 4 a 5%, né, da matriz, e hoje a gente tem 2% da matriz da parte nuclear, né? Uma das coisas que a gente pensa para investir numa caixa ou na outra, né, falar é custo. Como é que está o custo da energia nuclear comparado com outras fontes de energia elétrica, principalmente aqui no nosso país, de forma que a gente consiga seja racional escolher ir para esse lado da energia nuclear? Bom, para a gente falar de custo, né, e aí eu acho que você colocou bem, né, a gente tem que qualificar o custo e ter coisas comparáveis, né? Eu não posso comparar abóbora com abacaxi, então não dá para fazer isso. Uma fonte que por exemplo, que é oscilante, como o caso, né, do solar e eólica, né, tanto que elas têm um fator de carga, ou seja, a capacidade você bota para cada 1000 que você bota de potência lá, ela na realidade, a solar entrega em torno de 30%, ou seja, só entrega 300, e a eólica entrega um pouco mais, em torno de 400. Então, não dá para comparar algo que é variável com algo que é constante. Não existe isso. Eu não posso multiplicar por um fator. Até porque essa oscilação ela acontece o dia inteiro. Uma outra fonte que ela é de base parecida com a nuclear, em termos de sua forma de geração contínua, né, são as hidrelétricas. Só que as hidrelétricas hoje elas já estão submetidas a oscilações também, dado a questão climática. Está aí, seca na Amazônia, Rio Madeira, né, as usinas ficaram fechadas, nós tivemos lá um período seco muito severo alguns anos atrás,
Então também é algo muito complicado você comparar, né, algo com algo que te entrega segurança energética. Então a gente não pode comparar energia nuclear, o preço da energia, simplesmente com o preço do restante. Se a gente tivesse aqui uma cadeia produtiva pujante, ou seja, com várias usinas, com várias coisas, você teria preços muito menores e muito equalizados. Outro fator importante é que essas fontes, elas têm subsídios severos. Por exemplo, solar e eólica, 160% de subsídio direto, fora o subsídio que, quando você constrói uma usina dessa, você bota lá muito longe, e quem paga a construção da linha de transmissão, até os 5 anos atrás, era só o consumidor, agora metade é de quem constrói, metade é do consumidor. Então, esses custos não são atribuídos. Então, quando a gente vai comparar coisas, né, tem que ser coisas iguais. Para comparar efetivamente as coisas, você tem que comparar as térmicas. Térmica gás, térmica óleo, térmica carvão e a térmica nuclear. Essas têm o mesmo tipo, atributos. E aí você consegue comparar. Vou falar daqui que a energia é mais barata, mais próxima. A energia gás, por exemplo, ela já chegou a R$2.000 o megawatt-hora. Agora mesmo, hoje, saiu uma reportagem que todas as usinas, principalmente carvão, devem ficar a postos para o período de seca desse ano. É previsto um período de seca severo. A energia de Angra 1, ela está na casa de R$300. Então você veja Angra 1, Angra 2, nós estamos falando em algo em torno de R$300, 380. Quando uma usina a gás, ela chega, né, de 600, 700 a 2.000. Uma usina a carvão e a óleo já chegou a 2.800 por megawatt. Então, quando a gente compara coisas iguais, ela está com um custo muito abaixo. E se a gente comparar, tirando os subsídios e tudo mais, e pegar as curvas internacionais de custo comparado e nivelado, como a gente chama, a diferença de preço para essas fontes que são oscilantes é muito pequena, perto ao custo da estabilidade. Então você, para poder comparar coisas dessa natureza, você teria que trazer uma série de outras variáveis que não se traz. E é muito difícil você explicar isso para a população. E aí os lobbies utilizam jargões tipo, querem taxar o sol, que não é bem isso. Então querem acabar com os subsídios. É verdade, a gente tem que acabar com o subsídio mesmo, porque o subsídio nos botou na segunda maior tarifa do mundo, só perdendo para a Alemanha, né? Antes da guerra. Depois da guerra, lá está muito pior. Aí a Alemanha usa um modelo parecido com o que a gente está usando aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de fonte. Também temos que tomar cuidado de quanto dessa cadeia produtiva dos equipamentos são produzidos no Brasil. Painel solar, praticamente zero. As usinas eólicas, muito pouco, só as torres praticamente. O resto é tudo importado. As usinas nucleares, é possível chegar a 65%, se você construir 3 usinas, e se você passar de 3 usinas em construção, você pode chegar a índices de 85%. Então, é um tema muito complicado para você explicar à população, e os lobbies usam isso de maneira, né, a seu favor. Todas as associações, cada um querendo valorizar. Isso não quer dizer que essas outras fontes não são importantes. Também temos que deixar claro. Todas as fontes são importantes. Eu costumo brincar, dizer que Deus é brasileiro, né? Ele nos deu todas as formas de energia, tudo que a gente faça, na quantidade que a gente quiser. A única coisa que ele deixou para a gente foi: agora vocês decidam como faz. E aí, realmente, a gente decidir, é sempre um problema complicado, né? Então, eu acho que, diferente de alguns países, nós temos uma capacidade, né, para usar todas as fontes de energia, e devemos usar todas as fontes. Legal, Celso. Ficou, né, deu para compreender um pouco essa parte dos custos. Realmente
é um tema que é sempre complicado e eu achei interessante você trazer, né, a comparação de igual para igual, porque realmente isso é necessário, né, para que a gente possa explanar. Mas entrando um pouco sobre a tecnologia, você citou bastante sobre as pequenas centrais, né, de produção de energia nuclear, que isso seria uma forma de você expandir mais e atender, né, mais locais e trazer uma segurança energética maior para o nosso país. E você também começou falando que hoje a tecnologia nuclear é uma das mais seguras justamente porque ela é uma das mais reguladas, né? A gente tem várias normas que as pessoas devem seguir. Porém, e aí eu acho que até inclusive o papel da Bidan, é uma tecnologia que muitas pessoas têm receio, né? Você falou de Angra, as pessoas conhecem, mas a gente vê quando acontece um desastre, há muitos anos atrás, né, igual Chernobyl ou Fukushima, que acaba sendo um problema gigantesco, né, para o meio ambiente, para as pessoas, etc. Como que está a tecnologia dessas pequenas centrais para serem implementadas e como que a gente pode garantir, através de instrumentos reguladores, que a gente não vá ter problemas igual esses, para que realmente a tecnologia nuclear seja utilizada em prol do desenvolvimento e de uma força, né, energética para o nosso país. Até porque, só para finalizar, né, a gente viu alguns anos atrás países como a Alemanha, a França colocando compromissos de fechar suas usinas, né? Eu não sei hoje como se arrependeram ou não, porque eles foram totalmente para as térmicas e a gente está com um problema gigantesco de emissão de gases de efeito estufa, né? Não sei se eles estão voltando atrás ou não. Às vezes você até pode falar um pouquinho mais a respeito para a gente. Bom, eu acho que assim, você tocou num tema muito importante, né? O primeiro fato, né? Eu queria relembrar o programa Apollo, quando a gente botou o homem na Lua. Quantas Apolos explodiram? Inúmeras. Quando você está no front-end da tecnologia, é possível acontecer essas coisas. A energia nuclear, ela data, né, a sua manipulação, né, dos anos 20, 1920, 17, 15, Primeira Guerra Mundial, com Marie Curie, utilizou e descobriu a radiação e começou a fazer uma espécie de raio-x lá no fronte da guerra e salvou muita gente, porque conseguiu ali. E Marie Curie e seu marido morrem de radiação. Eles estavam lidando com algo que não conhecia. Depois tivemos o primeiro grande acidente, que não teve nenhuma repercussão maior, que foi Three Mile, nos Estados Unidos, totalmente contido. E aí veio, assim, usando uma expressão bem popular, né, a maior lambança da história. Se chama Chernobyl, né, uma usina que produzia plutônio. Né? Plutônio servia, naquela época, para produzir bomba nuclear. E aí aconteceu uma má operação, e naquela época o nível de digitalização, de segurança era muito menor. Acontece um acidente e, pior do que isso, as pessoas que foram atender o acidente metiam a mão no paciente irradiado, em tudo que estava lá, o médico inclusive. O desconhecimento do procedimento era imenso. E aí você teve lá Chernobyl, o mundo pagou um preço por isso. Antes de Chernobyl, olhei aí uma época da história, né, que a humanidade é apresentada a energia nuclear de forma grandiosa com o uso da bomba atômica. Então isso fica no imaginário das pessoas. Bom, agora, a gente pulando lá de Chernobyl, depois o que aconteceu? Aconteceu o acidente de Fukushima, no Japão. Quantas pessoas morreram de radiação? Ou da questão da usina nuclear? 0. Quantas foram irradiadas? 0. E pessoas que morreram lá, da tsunami? Foi um acidente que aconteceu, você teve um terremoto que derrubou as linhas de transmissão, essas linhas de transmissão alimentavam a refrigeração do reator, né? Entrou a segunda linha de alimentação, que são os geradores diesel. Né? Ora, 3 horas depois, aproximadamente, 3 horas não, algumas horas depois, aconteceu um maremoto, uma tsunami. Essa tsunami colidiu diretamente com a usina. O que aconteceu com essa usina?
Nada. Nada. Por quê? Porque ela é projetada para um Boeing 747 carregado de 10 mil pés de altura cair em impacto direto. É a figura de linguagem que a gente usa, para quem não conhece. Ora, Celso, se nada disso acontecer, por que o acidente aconteceu? Porque os geradores diesel foram varridos pela tsunami, que elas estavam fora desses encapsulamentos. E aí entrou a terceira linha de alimentação da refrigeração, que são as baterias. Só que a bateria, 3 horas depois, acabou a bateria, o núcleo do reator fundiu e teve um acidente. Bom, e aí você veja, né, o quanto se evoluiu desde lá Marie Curie, Three Mile, ao acidente de Chernobyl até Fukushima. Muito. Por quê? Cada vez que acontece um acidente ou um incidente, a Agência Internacional de Energia Atômica solta um novo direcionador que todas as usinas têm que passar por upgrade. Então é o mundo aprendendo com essa nova tecnologia. E qualquer tecnologia é assim. Nós todos estamos morrendo de medo da IA. O que a IA vai provocar com a gente? A IA pode simplesmente entrar pelo sistema de trânsito, abrir todos os sinais e todo mundo sair colidindo. Imagina a loucura. Por exemplo, claro, é uma mera especulação isso aqui, né, gente? Então a gente tem que tomar cuidado com esses parâmetros, né? Porque senão as pessoas se... Não é isso. Mas isso é inerente a qualquer tecnologia. Então a gente tem que entender a evolução disso. E os reatores, eles vêm evoluindo. Geração 2, geração 3, 3 Plus e 4. Nós já estamos na 3 Plus, acontecendo de fato. Esses pequenos reatores nucleares, por exemplo, eles já têm na sua concepção o que a gente chama de todos os elementos passivos. Então, por exemplo, se acabar a alimentação, essa refrigeração que precisa ser alimentada de fora, a usina é desligada. Por quê? Porque o reator cai direto dentro de uma piscina, por exemplo, que mantém o núcleo dele intacto. E não vai haver esse tipo de coisa. Entendeu? Então, isto é o aprendizado, isto é a evolução. Então, esses pequenos reatores, eles trazem elementos moderadores, né? Milhões de coisas muito mais seguras. Ponto 1. Ponto 2. Por eles serem produzidos em série, então é uma tecnologia que se pressupõe, entre aspas, de novo, como se fosse uma geladeira que sai toda certificada igualzinha de fábrica, esse pressupõe que você vai sair certificado de fábrica. Então significa que todo mundo vai sair igualzinho, dado aquele fabricante. E que você vai levar e vai só fazer a parte de certificação local, né, do ambiente. Então ganha-se tempo e reduz-se custo de construção. O custo, né, esse custo todo, né, de controle é um custo muito alto. A outra questão, por ser menores, o volume de recurso é muito menor. Então, existe uma série de atributos adicionais e o tempo de construção é muito menor, porque você já sai pronto da fábrica. Quero 10 reatores, você vai receber 10 reatores a tempo e a hora e já direto de fábrica para poder você produzir. Então, você veja que existe aí uma mudança total de paradigma, uma mudança total de segurança e tudo mais. E o ambiente regulatório é um ambiente vivo, que o tempo todo ele está se autorregulando. Aprende, aplica, e é o tempo todo isso. E nós temos aqui no Brasil muito conhecimento que nós acumulamos nesse setor. Estamos falando de conhecimentos que, se tivéssemos que mensurar em dinheiro, estamos falando de trilhões de dólares. Então, ou seja, o Brasil está na ponta de lança e com essa quantidade de urânio que ele tem, ele pode fornecer urânio para o mundo, para as usinas nucleares, que hoje está faltando e vai faltar. Então o Brasil, ele, mais uma vez, Deus abençoou a gente com essa tecnologia. E ele pode vir a complementar as outras fontes e ajudar a descarbonizar a indústria, estabilizar a rede, alimentar em áreas remotas, e aí vai. O número de aplicações são imensos.
Eu só ia complementar e saber se a Alemanha e a França se arrependeram. Sim. Olha, eu acho que todo mundo que se arrependeu foram aqueles que disseram que ia sair. A Alemanha é um case interessante, né? Eu não vou fazer mais usina nuclear e vou acabar com as que eu tenho. Aí inaugurou um monte de usina a carvão e compra energia elétrica da França, que 70% é nuclear. Então é uma bela maneira de sair do nuclear. E pior do que isso, os jornais alemães, não sou eu, vou falar o que está nos jornais alemães, dizem que o Partido Verde falsificou os dados sobre o setor nuclear para a entrada do modelo que eles estão utilizando lá. Então, isso está nos jornais alemães, só procurar na internet, não sou eu que estou afirmando, mas os jornais alemães têm um grande escândalo envolvendo o Partido Verde e a saída nuclear. Agora, vários outros países voltaram. Itália voltou. A verdade é o seguinte, todo mundo que saiu está voltando. E está voltando por uma questão muito simples. A verdade, ela se impõe, mais cedo ou mais tarde. E quando o mundo percebeu que ter estabilidade de energia é fundamental, nós somos seres consumidores de energia. Desde o momento que acordamos e nos alimentamos, no momento na época das cavernas que a gente fez o fogo, depois fomos evoluindo. Se você olhar a curva de demanda por energia pelo mundo afora, ela é só uma crescente, né? E não é linear, ela é exponencial. Então, não tem como você dar conta de uma descarbonização, né, das matrizes energéticas do mundo, e ainda mais do crescimento inerente a todas as tecnologias sem utilizar a energia nuclear. Então é uma equação muito simples e que eu não preciso fazer muita coisa. Apesar de que o pessoal da COP, o pessoal da Agência Internacional de Energia Atômica, o pessoal da Agência Internacional de Energia, a própria ONU, já declararam: sem nuclear, esquece transição energética, e muito menos justa. Eu queria falar um pouco em relação ao modelo, né, que a gente tem aqui no Brasil, né, que a gente tem a Eletronuclear, que é uma, não sei se o pessoal que está nos escutando, nos vendo sabe, né, que é a empresa de economia mista, né, que o governo tem junto com a economia mista, que faz a gestão, né, das usinas nucleares que a gente tem, Angra 1, 2 e Angra 3, que está já para ser concluída, né? Esse modelo, quando vocês defendem a criação de pequenas centrais, é dentro desse modelo, ou as empresas que fazem parte da Abidan têm também know-how para criar centrais que sejam totalmente de iniciativa privada, o investimento é muito alto, que precisa ser feito em conjunto com o governo? Como é que é nesse sentido? Eu sei que não estava essa no nossa pauta, mas na conversa vai surgindo novas questões. Estamos preparados para as perguntas. Olha, é simples. Primeiro, as pessoas sempre acharam que existia monopólio da União para a construção de usina nuclear. E acabou de sair, a coisa de 4 ou 5 meses atrás, um artigo assinado pelo Dr. Raul Licurgo, que é o presidente da Eletronuclear e é um advogado-geral da União, onde ele demonstra claramente que não existe monopólio da União para a construção de usina nuclear. Se não existe, a iniciativa privada pode construir. Esse é o primeiro fato. Mas é suficiente? Não, a iniciativa privada acha que não é suficiente, porque existe necessidade de termos ou um marco regulador ou uma lei ordinária onde você diga como é que isto vai funcionar. Por exemplo, o governo vai querer uma gold share, ou seja, vai exigir a iniciativa privada está construindo, e lá no meio do caminho o governo não gosta de alguma coisa que vai ser feita. Então o governo chega lá e diz o seguinte: eu tenho a gold share de um voto, que é um voto que diz assim, não vai fazer isso. Isso é uma gold share. Ou o governo
ou outras questões que precisam ser decididas, aonde vai ser colocada, como é que vai ser, raio de segurança. Então, nós achamos que precisa ou do projeto de lei ou de uma regulamentação básica para isso. Segunda coisa, nós achamos que a iniciativa privada tem que entrar. Uma usina tipo Angra 3, saindo do zero e sem nenhum percurso, sem nenhum problema, ela custa em torno de 5 bilhões de dólares. Novinha, zerinho. Estamos falando de 20 bilhões de reais, 25 bilhões de reais aproximadamente. É muito dinheiro, num momento que o país como um todo precisa. E a iniciativa privada, os bancos, têm capacidade de ir buscar esse dinheiro no mercado. Então, é igual às outras fontes. Eu acho que a gente tem que botar para leilão, sinceramente. Botar para leilão e a iniciativa privada vai lá, vai buscar o dinheiro, vai ser remunerada por aquilo, né? Agora, e a operação dessa usina? Nós entendemos que toda transição ela deve ser feita passo a passo. Então, nós entendemos que o ideal é que, num primeiro passo, a operação dessas usinas continue com a eletronuclear. Então, você teria um modelo onde a eletronuclear, ou ela participa minoritariamente, né, operando a usina, ou ela vai ter participação ativa por aporte de capital direto na construção. Agora, nós vamos ganhar muito, porque uma usina, ela passará a ter um custo mínimo, né? A iniciativa privada, ela sabe construir, ainda mais estamos falando de coisas, né, altamente reguladas e controladas, né, se sabe construir uma usina nuclear com preço-custo baixo, e não vamos ter esse problema de começa, para, que foi o caso de Angra 3, que começou e parou 3 vezes. E cada vez que tu para uma obra, todo mundo sabe, até a obra da sua casa, quando volta custa mais caro. Não tem como não custa mais caro, ainda mais uma obra que parou 3 vezes. Então, esse é o modelo que a gente acredita, o modelo onde a iniciativa privada constrói, é remunerada por isso, e o setor público, através da eletronuclear, opera essa usina e ponto, pacífico. Então, acho que isso é um bom modelo para o momento atual. E o fato dos pequenos reatores nucleares, eles terão que ter algo semelhante a isso. A construção só vai acontecer pequeno reator nuclear se for com a iniciativa privada. Eu acho que até é possível a eletronuclear ser operadora, mas permitir a ela que ela tenha uma empresa terceirizada com capacidade de operar uma pequena central, para não necessariamente ela inchar o quadro dela, e existem empresas mundiais que são altamente qualificadas para fazer operação de usina também. Perfeito, Celso, acho que é um modelo bem interessante. E a gente estava falando um pouco da segurança, né, da operação dessas usinas. Uma dúvida que me ficou também, eu queria só para, né, esclarecer, acho que para todos, o que é feito com os resíduos dessas usinas atualmente? Eu sei que é uma geração muito baixa, né, de resíduos quando a gente fala de nuclear, mas já existem tecnologias que você possa reutilizar. Como que está hoje em dia esse nível de trabalho desses resíduos? Bom, primeiro, assim, obrigado por não chamar de lixo, né? Porque muita gente chama de lixo, né? E eu trabalho com isso, né? Então... eu te digo o seguinte, se fosse lixo, dava para mim, eu quero todo ele. Só lá na usina tem mais de 76 milhões de dólares estocado em combustível empobrecido, que é um combustível que está lá ainda, só não tem o nível de radiação necessário para aquele modelo de usina, ele vai perdendo a sua eficiência. Bom, o importante é a gente dizer, existe tecnologia para fazer a reciclagem desse combustível, reutilizar ele. Até alguns anos atrás, o Brasil fez a opção de estocar isso, guardar isto para o futuro, que ele ainda continua sendo combustível e pode ser irradiado, pode ser reciclado. Durante o processo de reciclagem, uma das coisas que acontece é a geração de plutônio. Até alguns anos atrás, o plutônio era usado só para fazer bomba atômica. Hoje em dia, o plutônio já existem reatores movidos a plutônio e que o rendimento é muito bom. Então, daí se fecha o ciclo inteiro. Então, você usa o próprio plutônio para fazer geração de energia. O Brasil não tem esta tecnologia, poucos países têm, Estados Unidos, França, Rússia, Japão, países que têm,
acho que a China também não tem. Então, é possível a gente fazer, né? Inclusive, hoje em dia eu defendo que, em vez da gente ficar guardando aquele combustível e tudo, a gente devia fazer uma operação, né, tipo o povo chama de bem bolado, manda para dessas empresas, eles são remunerados por parte do urânio que sair dali, e a outra parte eles devolvem para cá para a gente alimentar a própria usina. A gente ia economizar muito dinheiro e não ia ter que ficar se preocupando em armazenar um volume, mesmo que muito pequeno, porque realmente é muito pequeno, de urânio empobrecido. Então isso seria uma solução que eu defendo, que a gente encare esse debate público o mais rápido possível. Excelente, Celso. Bom, Gustavo, eu queria fazer mais uma última pergunta aqui, a gente está com tempo, se você tiver mais uma também. Vamos lá. Gustavo, não, pode ir. Tá, então só para a gente poder, né, já partir para os encerramentos aqui, Celso, né, o tempo passa rápido, né, quando a gente tem uma conversa interessante, assim, você está trazendo muitas informações muito boas, trazendo um pouco, né, a gente comentou no início, né, fusão, fissão, e a gente está falando muito da tecnologia de fissão, né? Queria que você explanasse um pouquinho o futuro, né, dessas tecnologias, principalmente pensando na fusão nuclear, que, na minha perspectiva, é uma tecnologia que, sim, ainda tem muita coisa a ser desenvolvida, mas vai ser uma revolução para a humanidade quando a gente conseguir atingir esse tipo de produção. Eu queria que você explanasse um pouquinho como que o Brasil está inserido nesse contexto e também possíveis outras tecnologias aí que o futuro nos aguarda. Bom, o Brasil está muito fora dessa tecnologia, eventualmente temos um ou dois pesquisadores aí estudando isso, ela está avançando no mundo, mas eu pessoalmente, se você me dissesse assim, quantos anos ainda precisa, eu botaria uns 100 anos. Eu acabei, e agora em novembro do ano passado, eu estive na França, né, na World Nuclear Exhibition, e no final da semana eu fui visitar o ITER, que é o reator de fusão está sendo construído pela comunidade europeia e mais 7 países. Eu lhe digo que ali é a ficção científica total. Teorias, né, que quando criança eu que gostava de muita ficção e via Star Trek, eu estou vendo elas acontecerem. Você imagina, o deutério é o combustível utilizado e é o mesmo que é utilizado lá na Star Trek. E ele, você provoca, né, a fusão, né, dentro do reator, que é contida não por um metal, mas sim por um campo magnético. Então você tem um campo magnético que contém aquele volume de energia imenso, né? Isso é lá o reator da Star Trek. Então eu tive o prazer de ver isso de perto, essa construção. Ali esse consórcio, né, um mega imã com estruturas imensas, um negócio fabuloso. E o grande objetivo daquilo é você mostrar que você gera mais energia do que gasta para produzir o processo. Nós não estamos chegando lá, ainda não chegamos, os reatores conseguem estabilidade na faixa de 300 milissegundos, chegando perto de segundo, né? Tem reatores aí, os americanos têm, chineses têm, todo mundo está estudando esse tipo de coisa, mas estamos no limiar da tecnologia de ponta. Então, se eu falei antes que o SMR é a grande tecnologia que está acontecendo nesse momento, aí, com discussão de custo e tudo, ali é a materialização de uma Star Trek, né, do seu reator, efetivamente. Acho que ainda temos, na minha percepção, alguns falam 20, 30, eu falo 100 anos ainda para rodar isso aí de uma maneira bem... Claro que quando eu falo 100 anos, né, a tecnologia ela é exponencial o crescimento, né? Eu vejo pela década de 80 e hoje, né, em relação aos aplicativos, não existia aplicativo, era aquele celular tijolão que você botava, parecia que você estava com uma arma na cintura, usando aquela cartucheira. Esse era o celular da década de 80. E hoje a gente tem ali os nossos celulares, né, com os aplicativos, com tudo acontecendo, a IA tomando conta. Isso é exponencial.
né? E essa curva da fusão, ela também será exponencial, mas ainda não chegamos lá. Eu diria que ainda temos uns bons anos pela frente, se não for 100, pelo menos 50 anos para isso virar aí um fato. Obrigado, Celso, acho que deixou bem claro. Então, para a gente encerrar, deixar um espaço, se você quiser deixar alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes, a gente se despede aí agradecendo a todos. Olha, eu acho que a grande mensagem que a gente pode dar é que, primeiro, a energia nuclear é uma energia limpa, segura, ela não vai te deixar na mão. Então, acho que isso é a primeira mensagem. Segundo, a tecnologia nuclear salva vidas. Né? Nós, cada dia mais, né, o tratamento e o diagnóstico do câncer, né, depende da tecnologia nuclear. E terceiro, 30% de tudo que a gente produz de alimento no mundo é desperdiçado. Se a gente usasse a tecnologia nuclear para irradiar os alimentos, nós não teríamos tanto desperdício, teríamos muito mais abundância de alimentos para ajudar ao mundo, né, num desses pontos que é extremamente importante, né, para a humanidade, a alimentação. Excelente. A gente não focou tanto, né, nessa parte de outros usos da tecnologia nuclear, né, que não seja só o uso energético, porque realmente é uma tecnologia que traz benefícios não só quando a gente fala de energia, mas também em outras utilizações que a gente mencionou um pouco no começo, mas que são pontos que, quando a gente fala de sustentabilidade, também tem que ser levados em conta, e que, assim, não só levado em conta, porque quando a gente fala, né, de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, a gente quer que tenha, como a gente sempre diz, né, trazer um mundo melhor para as próximas gerações e fazer com que a geração atual consiga viver bem. Então, está totalmente alinhado quando a gente leva tecnologias que ajudam, por exemplo, na saúde das pessoas, com desenvolvimento sustentável, né? Que a gente tem, inclusive, quando fala de ODS, a gente tem ODS específicos, que é o 3, né, de saúde e bem-estar das pessoas. Então, eu acho que fica bem alinhado com o tema da sustentabilidade, e um pouco também aqui a nossa ideia sempre de trazer os mais diferentes players, né, tanto do mercado de energia quanto de outros mercados, e realmente quebrar paradigmas, porque a gente tem muitos preconceitos e soluções preconcebidas, né, que a gente acaba não olhando o mercado, uma solução, né, como um todo. E quando a gente fala muito isso aqui no Beabá, de olhar, ter um pensamento sistêmico e holístico para o desenvolvimento sustentável. Então, quando vai falar de energia, a gente tem que olhar o todo também, e olhar e trazer todas as energias. Aqui a gente conversou, eu estava editando hoje um episódio que a gente falou sobre energia solar, agora a gente está falando de energia nuclear, a gente ainda não falou, mas deve falar no futuro sobre energia eólica, com quem a gente já trouxe pessoal da área de transmissão, né, para mostrar também como evitar essas perdas na parte de transmissão. Então para colocar assim para o ouvinte, que a gente, né, traz a nossa ideia como podcast, e por isso que a gente trouxe o Celso aqui, é exatamente mostrar, né, todas as vertentes, todos os vértices das questões, para a gente realmente ter essa visão holística, essa visão sistemática. E eu já dou o meu tchau aqui, né, porque eu já me alonguei bastante. Não, mas é isso mesmo, Gustavo. Eu queria agradecer a todos que estão escutando, e foi uma ótima conversa, Celso. Obrigado. A Vida está sempre convidada para retornar, igual o Gustavo falou, vários temas aí que a gente passou às vezes um pouco mais por cima, né? A gente ficou muito na produção de energia, que é muito importante. Igual você falou, nós somos seres que consumimos energia, isso é um tema que está sempre
no alto do debate ali, né, todo mundo querendo saber, mas estão mais que convidados para a gente discutir outras vertentes aí das tecnologias nucleares. Muito obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês e esclarecer várias dúvidas que os nossos ouvintes e toda a sociedade possui. Então, até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado a todos aí. Uma boa noite. Estamos sempre à disposição. Boa.